Oi, tudo bem, gente? Hoje eu vim aqui responder perguntinhas de vocês. Fazia bastante tempo que eu não respondia, né? Então eu deixei uma foto lá no meu Insta, que foi esta daqui. E eu deixei lá no Insta e no Face também. E vocês fizeram muitas perguntas, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou responder tudo isso num vídeo só? Não vai dar. Então assim, eu vou tentar dividir, fazer um vídeo de perguntas mais pessoais. E depois eu faço um vídeo de perguntas sobre apartamento, sobre decoração, essas coisas, porque tiveram várias perguntas, até sobre a parte burocrática, financeira. Então assim, pra não ficar uma salada num vídeo só, então esse aqui vai ser um pouco mais pessoal e o próximo eu faço perguntinhas mais sobre apartamento, essas coisas, tá? A Denise Schelles perguntou como você fez pra montar o seu blog e como surgiu a ideia. Bom, foi lá em 2010, tem até um vídeo aqui no canal escrito como tudo começou, então é só buscar aqui no canal. Mas resumindo, foi em 2010 quando eu comprei meu apartamento na planta, e aí eu fiquei ansiosa demais e não tinha muita informação na internet naquela época. E eu queria muito saber sobre a parte burocrática, a parte de decoração, reforma, e não tinha muita coisa, assim, tinham mais revistas. E aí eu tive a ideia de montar o meu blog para compartilhar as coisas que eu sabia, as coisas que eu queria aprender também, e compartilhar e trocar informações mesmo com a galera na internet. Então eu criei o blog e fui contando minha saga toda, falei sobre meu apartamento decorado e tudo começou lá. Então se vocês voltarem na primeira página do blog, tem toda a história lá de trás pra frente. E aí eu criei no Blogspot mesmo, que é aquele gratuito, e aí fui montando o layout do jeito que eu queria e tal, aos pouquinhos eu fui adaptando. Eu sou designer, então aos pouquinhos fui mexendo uma coisa ali, outra ali. E aí depois de uns 2 anos e pouco, mais ou menos, aí eu troquei ele de plataforma, hoje ele é no WordPress. E aí eu fiz um layout novo, tudo novo, com programação, tudo mais profissional. E hoje ele está assim, mas ele começou lá no Blogspot mesmo, bem pequenininho. No mesmo assunto de blog, a Juliane Vela pediu para dar dicas para quem está começando. Se eu senti vergonha no começo, principalmente da família, dos amigos, e o que te motivava a fazer o blog crescer. Então, na verdade, eu nem sabia que podia trabalhar com blog, então eu falava mesmo no blog sobre o que eu gostava, sobre o que eu tava vivendo naquela época. E assim, como era um blog, e eu sempre fui muito tímida, então eu preferia no começo escrever e tal, porque eu tava no meu cantinho ali, só poucos amigos sabiam. Acho que nem minha mãe acho que sabia direito do blog, acho que eu falava por cima só, mas ela nem sabia o que era. Então eu fui levando assim, contando como se fosse um diário mesmo e também dando dicas e tal. E aí depois de uns 2 anos que eu fui ver que eu poderia trabalhar com o blog, porque ele começou a crescer muito, e aí algumas empresas começaram a me procurar para publicidade e tal, e eu não entendia muito bem o que era, eu nem monetizava meu blog, não tinha nem AdSense, nada. E aí depois que eu comecei a descobrir isso, e eu comecei a trabalhar com o blog e meu emprego ao mesmo tempo. Depois de um bom tempo que eu saí do emprego, eu fiquei só com o blog. E assim, pra quem tá começando, gente, tem que fazer, entendeu? Tem que criar, tem que meter as caras, tem que se planejar, tem que ter ideia todos os dias, tem que pesquisar muito. Então, assim, não tem muito uma receita de bolo, sabe? É fazer o que você gosta mesmo. Como eu não sabia que eu poderia trabalhar com isso, eu fazia por prazer. Então, acho que isso que acabou fazendo ele crescer, sabe? Eu não era uma obrigação, tem que ficar todo dia escrevendo e tal. Eu fazia por prazer, sempre fiz por prazer, porque eu gosto mesmo de escrever. E aí depois veio o canal, depois de 2 anos e pouco que eu montei o canal do YouTube. Só que eu era bem tímida no começo, então assim, tinha vários temas que eu queria mostrar no blog. E eu sabia que era muito melhor se eu fizesse eles em vídeo, porque aí eu poderia mostrar os detalhes, né? Por exemplo, a parte de organização, tour, essas coisas assim, ficam muito melhores em vídeo. Então eu falei assim, eu vou ter que criar um canal, não vai ter jeito, eu vou ter que perder essa vergonha. E aí foi com o passar do tempo que eu fui perdendo a timidez e tal. Claro que assim, eu não perdi totalmente a timidez, eu ainda sou tímida hoje, por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas eu sou tímida. E assim, eu acabei acostumando de falar com a câmera, hoje em dia já não é mais aquele bicho de 7 cabeças, mas no começo realmente eu achava muito estranho, então eu ficava muito tímida, mas hoje em dia já acostumei mais, porém eu ainda continuo um pouco com a minha timidez, porque vocês podem ver aqui no canal que eu nunca fiz vídeo nem com outros youtubers, porque eu vejo vários youtubers aí fazendo vídeo de colaboração e tal, e eu sou meio tímida, então eu não faço, mas quem sabe um dia eu faço também, né? Vamos ver aí. Então, o máximo que eu fiz foi vídeo de colaboração junto com meu marido, porque eu já conheço ele, então beleza. Sobre a família, assim, no começo deu um pouquinho de vergonha e tal, mas assim,
eu não gosto de que ninguém veja vídeos meus na minha frente. Aí sim eu fico com vergonha. Mas eu sei que todo mundo vê, que todo mundo assiste, meus amigos também comentam. Ah, eu assisti seu vídeo e tal, adorei, não sei o que. Aí, tipo, eu acho legal a pessoa comentar e tudo. Eu não ligo, sabe? Mas se a pessoa começa a assistir na minha frente, eu fico com vergonha. Então eu prefiro não ver. Eu falo, não assiste na minha frente, depois você assiste. A Van Vercosa perguntou: como você e seu esposo lidam com a exposição na internet? Já teve alguma situação desconfortável? Olha, é que assim, eu faço esse trabalho todo pra internet, mas na minha cabeça ainda, eu não sou, tipo, famosa, sabe? Eu nem quero ser. Então, assim, é como se eu estivesse conversando com amigas do outro lado, sabe? Mas eu não me sinto, sei lá, me expondo na internet, porque assim, eu tô dando dicas, então eu tô passando o meu conhecimento pra vocês e eu aprendo muito com vocês também. Então não é uma exposição, sabe? Eu não tô aqui pra virar celebridade da internet, não é esse o propósito. Desde que eu criei o blog, o foco sempre foi compartilhar informações com vocês, aprender e compartilhar tudo que eu sei. Então eu nunca vou querer ser a celebridade da internet, do YouTube, então isso tá fora de cogitação. Mesmo que meu canal cresça daqui a um tempo, assim, cresça muito, eu não pretendo, assim, ficar, tipo, a celebridade, sabe? Eu quero continuar desse jeito, esse formato. Pode ser que mude alguma coisa e tal, mas eu não quero perder essa essência, sabe? De sempre ter o intuito de compartilhar dicas, de mostrar coisas novas pra vocês, novidades. Inclusive já aconteceu de encontrar pessoas assim que me acompanham, né? Então às vezes a gente vai em algum lugar e encontra leitores. Agora muitas leitoras escrevem no meu Instagram ou no meu Face que elas me veem por aí andando em algum shopping, em algum lugar, mercado e tal, e não vêm falar comigo, gente. Vocês ficam com vergonha? Que é isso? Não é pra ficar com vergonha, é pra vir me dar um oi, falar comigo. A Má Cavalcante Moreira também falou sobre blogs, ela também falou que queria ser blogueira, mas não sabe que assunto falar. Gente, tem que falar o assunto que você mais gosta, porque se você falar de um assunto só porque tá na moda, você vai desistir fácil. Então tem que ser alguma coisa que realmente você goste muito, ou alguma coisa da sua profissão. Por exemplo, vamos supor que você seja professora. Por que não montar um blog que fale sobre o tema, que ensine as pessoas? Então, assim, tem que ser assuntos que você realmente domine, sabe? Que você ame, que você goste muito, que você vivencie todos os dias, porque senão vai virar uma coisa maçante. Você não vai ter ideias todos os dias, porque você não gosta tanto assim daquele tema, você só entrou naquele tema porque você, sei lá, porque tava na moda, porque tal blog fez sucesso, então você foi falar sobre aquele tema porque, aquilo lá tá fazendo sucesso, então eu vou falar sobre aquilo. Quando eu comecei a falar sobre apartamento na planta, não existiam, assim, praticamente nenhum blog, assim, grande falando sobre isso. Só tinham blogs bem pequenininhos de pessoas, assim, que não estavam trabalhando com aquilo, que só compartilhavam mesmo pra trocar informações. E eu comecei assim, então, gente, como que eu ia saber que eu ia hoje estar trabalhando com isso? Então foi coisa, assim, do destino mesmo, coisas que eu fui compartilhando porque eu gostava. Se eu soubesse que tal tema tava fazendo sucesso, por exemplo, na época que eu tava falando sobre isso, vários blogs de moda e beleza estavam bombando. Mas assim, não é um tema que eu gosto de ficar falando, sabe? Todo dia, porque sei lá, não tem muito a ver comigo. E assim, se eu fosse ficar dando dicas de procurar produto de beleza todo dia pra ficar fazendo resenha, de ficar testando produtos de beleza todo dia, não era uma coisa que eu gostava, entendeu? Então se eu tivesse montado um blog sobre isso, com certeza não teria feito sucesso. A Danúzia perguntou se eu já pensei em desistir do blog por alguma dificuldade e se eu não trabalhasse com o blog, onde eu queria trabalhar. Bom, nunca pensei em desistir porque eu sempre trabalhei em outros empregos e ficava levando o blog ao mesmo tempo. Então, assim, desistir do blog jamais. Mesmo que eu escreva menos e volte a trabalhar em algum emprego, ele sempre vai estar lá e eu vou escrever, nem que seja uma vez por semana eu vou escrever. E se eu não estivesse trabalhando com blog, eu estaria em várias agências de design, aí passando como designer, como eu sempre fui, né, minha vida toda. Cláudia Cristovan, ou Cristovan, não sei, perguntou o que mais você gosta no casamento, o que mais você se acostumou. Manda beijo. Beijo. Então, o que eu mais gosto no casamento, acho que é a parceria, assim, de todos os dias você ter com quem contar. Então, assim, a gente, né, já namorou muito tempo antes
E agora, vivendo a dois é bem, assim, muito mais legal, sabe? E também as pequenas coisas, assim, porque tudo toma uma proporção maior. Até uma simples briguinha também, gente. Não é só a parte boa, porque casamento não é só tudo perfeito. Quem é casado sabe, no dia a dia tem os seus pequenos atritos, né? Mas assim, a maioria das coisas são boas. Se você gosta muito da pessoa e a pessoa gosta de você, né? É tudo muito, muito bom. Tô gostando muito dessa fase do casamento, é muito melhor do que antes. Eu acho que com o passar dos anos vai melhorando mais ainda, porque no comecinho é uma fase mesmo de adaptação, e aí depois você começa a fazer vários planos juntos, pensando no futuro, sabe? Não só em questão de ter filhos ou não, mas de tudo, assim, mesmo, tipo, desde você ter uma casa melhor, até você fazer uma viagem legal daqui 1 ano, daqui 10 anos. Tudo que você vai planejar envolve a outra pessoa, então é muito legal você ter alguém pra compartilhar, sabe? E a Danúzia também perguntou se essa crise tem afetado o meu trabalho também. Então, acho que é geral, né, gente? Tá, assim, a crise tá no Brasil inteiro. E assim, afeta, né? Lógico, afeta todo mundo, mas eu acho que assim, afeta mais quem não corre atrás, entendeu? Se você corre atrás todos os dias, batalha, trabalha, não vai ter crise que vai te derrubar, entendeu? Então por isso que eu acho que assim, se você faz o seu trabalho, você luta pelas coisas que você quer, se você não deixa se abater, porque assim, o que a mídia fala também, eu acho que eles deixam as pessoas com medo também, sabe? É claro que a gente sabe de tudo que tá acontecendo aí, falta de emprego, né, a corrupção, essas coisas todas que realmente desanimam, violência, falta de educação legal, saúde. Mas assim, se a gente for ficar só reclamando e não arregaçar as mangas e for atrás das coisas que a gente quer, então, né, o Brasil vai afundar. Então acho que assim, a gente que tem que fazer realmente o país ir pra frente e batalhar pelas coisas. Por exemplo, se não tá entrando um trabalho pra mim, ou vamos supor, se eu tivesse empregada e eu perdi o emprego, eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou dar um jeito, nem que eu, sei lá, vá fazer bolo pra vender, vou fazer coxinha pra vender, eu vou tentar fazer alguma coisa pra me sustentar, né? Não vou ficar parada de braços cruzados. Então, são coisas assim que a gente tem que arregaçar a manga e mesmo fazer. E assim, a gente tem que fazer a nossa parte também nas urnas, né? Que é o que interessa. Então, não adianta você só votar no que a maioria tá votando, você tem que pesquisar sobre cada candidato e tudo mais, e ficar atento, né, no que tá rolando, nas notícias, porque, gente, o que tem de candidato aí que já foi corrupto e continua sendo corrupto e foi reeleito, então assim, pelo amor de Deus. Então, né? A Gide Paulo fez uma pergunta bem legal. Gostaria de saber qual é o lado bom e qual é o lado ruim de trabalhar dentro de casa. Gente, isso foi muito complicado no começo, porque assim, eu nunca tinha trabalhado só em casa, sempre trabalhei fora, minha vida inteira, passei 15 anos trabalhando fora. Quando você tem horário certinho pra entrar no seu emprego, horário certinho, você já sabe a hora que você vai sair de casa, a hora que você vai chegar. Às vezes, né, depende do trânsito, você já sabe a hora que você vai chegar mais ou menos em casa. É mais fácil você se organizar. Tal hora eu vou levantar, tal hora eu vou chegar no trabalho, tal hora eu vou sair. Então você já tem tudo, sua rotina organizada. Agora, quando você trabalha em casa, você não tem essa rotina. Então, tudo pode virar uma tremenda desordem. Aí você fica pensando, eu preciso lavar a louça que tá na pia, eu tenho a roupa pra lavar, mas eu preciso fazer o vídeo, eu preciso gravar, eu preciso editar isso, eu preciso fazer aquelas fotos. E aí quando você vê, você já perdeu tempo pensando em como você ia se organizar, você tá perdendo tempo e a hora tá passando. E aí quando você vai ver, já são 10 da manhã e você não começou nem a trabalhar e não fez nada. Então são coisas assim que você demora pra você conseguir organizar tudo, pra você estabelecer uma rotina, e a verdade é que assim, nunca você consegue. Nunca, porque até hoje eu tento, por mais que eu coloque tudo o horário certinho na agenda, sempre surge alguma coisa. O lado bom é que você não pega trânsito. Então, por exemplo, antigamente, gente do céu, quando eu trabalhava em São Paulo, meu Deus, era tipo quase 2 horas pra chegar no trabalho, pra voltar. Já teve dias que eu levei 3 horas pra chegar em casa. Então, assim, muito estresse, né, aquela rotina estressante e tal,
Em casa não, né? Você não tem mais o trânsito. E aí essas horinhas que sobram, que sobram, né? Na teoria sobrariam, você usa pra fazer outras coisas. Aí você tem um tempinho maior pra lavar uma roupa, você tem um tempinho maior pra lavar a louça que tá na pia, essas coisas assim. Mas ao mesmo tempo o trabalho continua o mesmo. Na verdade o trabalho até aumenta, porque, por exemplo, hoje eu trabalho com o blog e o canal, e quando eu tinha o meu emprego, eu dava prioridade pro meu emprego. Então o blog não era todo dia que tinha post, não era sempre que eu fazia vídeos, tipo, era uma vez por semana, às vezes não dava, então eu ficava sem vídeo. Hoje não, eu tenho uma programação certinha no canal, tenho a programação certinha do blog, então eu tenho que trabalhar, eu prometi uma coisa, então eu tenho que cumprir. Então é a mesma coisa que eu estivesse trabalhando numa empresa normal, só que a empresa é dentro da minha casa. E é uma tendência que eu tô vendo assim em várias empresas já acontecendo, que é muito legal esse lance de home office, até mesmo porque as empresas gastam menos, né? Elas não precisam alocar o funcionário dentro da empresa e fazer aquela rotina estressante sempre a mesma coisa. Então eu já tô vendo várias empresas que pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana deixa o funcionário trabalhar de casa. Tem algumas empresas que já adotou totalmente o home office, então é bem legal você ter essa flexibilidade também e você não fazer seu funcionário ter que bater o cartão tal hora lá. E às vezes, por exemplo, quem trabalha em agência de design, essa área de criação, sabe que tem vezes que, tipo, não tem trabalho. Então pra que você vai sair da sua casa e ir até o local pra ficar lá olhando pra cara do computador sem ter o que fazer? E às vezes surge muito trabalho e você é obrigado a vir à noite na agência, porque eu fazia isso várias vezes. Várias vezes eu já virei noite, saía de lá 3, 4 da manhã, no outro dia tinha que voltar às 8, 9 horas de novo, sem dormir praticamente, pegar trânsito de novo só pra ir até lá. Então assim, são coisas que realmente tem algumas empresas que podem ter o funcionário trabalhando à distância. Por exemplo, essa área de criação dá muito certo, porque a pessoa pode realmente criar todo o conteúdo em casa e enviar, gente. A internet hoje em dia tá bem mais rápida, ou a pessoa pode ir até lá só pra levar e não precisa ser naquele horário certinho, que é o horário de pico do trânsito. Então tem várias coisas que são bem mais flexíveis hoje em dia. Algumas empresas ainda não pensam assim, infelizmente, mas uma grande tendência aí tá chegando e pra quem é responsável, super dá certo, entendeu? Hoje em dia, pra mim, eu não conseguiria mais ficar dentro de uma empresa ou trabalhando de horário certinho até o horário certinho. Eu não consigo, eu prefiro ter essa minha flexibilidade de horários e eu vou me organizando, mas eu sempre consigo entregar todos os meus trabalhos nos prazos. Eu sempre vou organizando minha agenda, né, de uma forma que eu consiga dar conta. E a pessoa tem que ser responsável também, né? Não pode ser uma pessoa que, não vou fazer agora não, tô cansada, vou dormir, o sofá tá aqui, então vontade não falta, dá vontade de você pegar, a sua cama tá do lado, o seu sofá tá do lado, dá vontade de você pegar, dar uma cochiladinha e tal, mas tem os prazos, você tem que entregar, você prometeu, o vídeo tá horário, então é tal horário. A Lima_Fran perguntou por que eu não fico loira de novo, falou que eu fico mais linda ainda. Obrigada, Fran. Então, eu não fico loira de novo, por quê? Dá muito trabalho, gente. Aquela época ainda era um loiro horrível e já dava trabalho. Então imagina hoje pra manter um loiro bonito. Então não dá, gente. Meu cabelo, só de eu ter feito essas mechinhas embaixo, que foi esse degradê, já ressecou pra caramba. Já tive que aumentar os gastos e meu tempo com hidratação. E eu não tenho tempo pra ficar cuidando do cabelo, essa é a verdade. Eu não quero perder meu tempo em salão, ficar... Nossa, gente, essa era a pior parte de ser loira. Eu gastava 6 horas pra retocar as mechas, depois mais 2 horas pra hidratar. Ai, gente, não tenho essa paciência não. Olha, quem é loira, parabéns, porque eu não tenho mais essa paciência. E se eu fizer vai ser só meio um degradê mesmo, não quero mais pintar raiz, de ter que ficar toda hora de 15 dias lá no salão. Olha, não nasci pra isso, meu negócio é praticidade. O meu cabelo, ele já é comprido e já dá trabalho pra fazer escova e tudo. Uma coisa que vocês não sabem, meu cabelo é enrolado, então eu nunca mantenho ele enrolado porque eu não gosto, mas ele é meio cacheado, é um cacheado meio sem definição, então eu não gosto, então por isso que toda vez que eu lavo eu já tenho que secar ele com secador. Não passo chapinha, porque eu acho que dá um aspecto muito, né, aquele chapadão eu não gosto, mas eu sempre passo o secador assim pra dar esse aspecto mais, né, natural, porém eu não gosto dele
do jeito que ele fica, que é o natural mesmo, ele fica meio frisado, assim, eu não gosto. Então por isso que eu faço escova. E já dá trabalho isso, então imagina ser loira. Então sem chance, pelo menos por enquanto. A Erika TNK falou: oi Bruna, seu trabalho no blog é incrível, cheio de conteúdo e novidade. Obrigado, acompanho sempre. Queria saber qual a sua formação e se isso contribui para você criar o blog. Eu sou formada em design gráfico e design de embalagem. E assim, contribuiu sim, porque no design você tem toda a teoria das cores, a teoria de criação. E assim, tudo envolve, tudo tá relacionado, né, à parte de decoração, a parte de lifestyle também, enfim. Então tudo que eu falo no blog tem um pouquinho, né, a ver, mas eu não sou formada em arquitetura. E aí quando eu tenho um assunto muito específico de arquiteto e tal, eu sempre gosto de convidar algum arquiteto pra falar no blog e tal. Mas eu gosto muito dessa parte de criação, de decoração de interiores, eu gosto muito. A Tony Lima fez várias perguntinhas em uma só. Um super beijo pra você. Ela perguntou quantos anos você tem? 32. Então, muita gente acha que eu tenho menos, ainda bem, mas eu tenho 32 já, gente. Quantos quilos? Eu tenho... Putz, quilos? Eu tenho que falar mesmo? Tá, eu tenho 56 e pouco. Eu tava com 60 quando eu casei eu tava entre 59 e 60. E aí eu consegui perder alguns quilos. Eu acho que eu fiquei tão nervosa na época da organização e eu comi demais, e aí eu engordei. E agora eu já consegui perder, mas eu quero perder mais 1 quilinho. Quando você pensa em ter filhos e quantos filhos? Não penso em ter filhos. Gente, eu não sei se eu vou ter filhos, essa é a verdade, não sei, não sei, não me bateu essa vontade, assim, de ter filho, sabe? Mas pode ser que daqui uns 3 anos venha essa vontade, não sei, mas no momento não tenho vontade nenhuma. Eu adoro criança, mas assim, pra mim, assim, pra eu cuidar, é bem diferente, né? Então, como eu não tenho tempo nem pra cuidar de mim direito, então não dá pra ter filho. E você sempre foi organizada assim? Como eu faço pra ser organizada em casa e nos 2 trabalhos que eu tenho? Nossa! Apesar que eu também tinha vários trabalhos antes. Eu tinha o blog, o canal e o meu emprego fixo normal também na agência de publicidade e design. Então, assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu tento, né? Eu sou virginiana, então eu sempre gosto de organização, perfeccionismo é até meio chato, mas eu gosto bastante. Porém, eu não consigo ser como eu gostaria de ser. Aí eu consigo, assim, me organizar no dia a dia com agenda. Então eu tenho agenda no celular, eu tenho agenda física mesmo, de papel, que é o meu planner. Então eu tenho tudo anotadinho, eu anoto tudo, senão eu me perco. Então eu tenho que anotar sempre tudo que eu vou fazer no outro dia, eu já anoto pra não esquecer. Se eu tenho algum compromisso daqui 2, 3 semanas, eu já anoto na agenda. E eu sempre olho ela todo dia. A minha agenda de papel é a que eu não desgrudo dela. Sem ela eu não sou ninguém, sabe? A Débora Karine.Pereira perguntou: gostaria de saber há quanto tempo mais ou menos você vive só do seu trabalho com o YouTube e se a sua família entende como funciona o seu trabalho e a sua rotina. Então, eu não vivo do meu trabalho com o YouTube. Muita gente acha que eu vivo do trabalho com o YouTube e, gente, eu não vivo do YouTube. Meu trabalho é o blog e o YouTube é um complemento dele. Se eu fosse viver só de YouTube, só dessas publicidades que passam antes dos vídeos e tal, eu não teria como me sustentar. Porque muita gente sabe aí que youtuber não ganha bem, gente. Muita gente acha que ganha, mas não ganha. Youtuber ganha bem, assim, razoavelmente bem pra você se sustentar, se manter sem precisar de outras fontes, se você tem, sei lá, acho que mais de 700 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, sabe? Aí você vai ter uma renda legal. Ou se você tem uma network que te paga um salário fixo, né, CPM fixo, essas coisas assim. Agora, se você for viver só de AdSense, que é o meu caso, esquece, você não consegue viver só de YouTube. Então, já fica como dica aí pra muita gente que acha que eu vou ser youtuber porque youtuber ganha bem. Gente, a verdade, eu vou ser bem sincera pra vocês, não dá nem um salário mínimo o YouTube pra mim, pelo menos pra mim, não dá. Então é isso aí. E o meu trabalho que gera uma renda, que eu consigo me sustentar mesmo, é o blog. E no blog eu tenho também as parcerias com as empresas, né?
tem publicidade que acaba rolando. Às vezes rola uma publicidade ou outra no YouTube, e aí um complementa o outro, mas o meu trabalho maior mesmo é o blog, por isso que eu sempre falo que eu escrevo todos os dias no blog, o blog é meu trabalho mesmo, e o YouTube pra mim é um hobby, assim, um passatempo, que também agrega ao blog, porque eu também trago conteúdos, e eu faço uma mescla, né, um integrando o outro com os conteúdos parecidos, mas assim, o YouTube mesmo, se eu fosse abandonar o blog e viver só de YouTube, eu teria que ter uma outra fonte de renda, teria que ter um outro emprego, porque só o YouTube não dá. E hoje em dia minha família já entende totalmente, né? Meu marido já sabe, ele inclusive trabalha comigo às vezes. Não, quer dizer, ele tem, né, o emprego dele também, mas ele trabalha comigo, me ajudando em algumas coisas, ele grava alguns vídeos às vezes comigo. Então o pessoal já sabe mais ou menos o que eu faço, eles acompanham todo dia, minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo já sabe, então é bem tranquilo. A Kelly Cristina perguntou: Bruna, qual o seu maior sonho? Responde a minha, por favor, minha linda. Então, tô respondendo. Um beijo pra você. Meu maior sonho... Ai, gente, eu não sei, eu não tenho um sonho, tipo, um sonho só, sabe? À medida que vai passando o tempo, eu vou tendo vários sonhos. Então, assim, um sonho que eu tenho é de fazer um intercâmbio. Eu morro de vontade de fazer um intercâmbio fora, nem que seja de um mês só, um mês, dois, 3, 4. Mas assim, casada não dá pra fazer um intercâmbio tão, né, grande. Então, assim, se eu fizesse de um mês pelo menos, eu ficaria muito feliz. Então, esse é um dos meus sonhos que eu espero realizar, quem sabe ano que vem ou no próximo. E assim, fazer viagens, conhecer o mundo mesmo. Eu não tenho muitos sonhos materiais, sabe? Ai, tipo, eu quero ter um mega apartamento ou uma mega casa. Tipo, eu já tô contente demais com onde eu tô hoje, sabe? Consegui decorar meu cantinho do jeito que eu queria. Lógico que se vier um apartamento ou uma casa maior mais pra frente, quem sabe, vai ser ótimo, mas eu não tenho esse sonho, sabe? De, ai, eu quero ter uma mega mansão com piscina, com não sei o que, sabe? Não ligo muito pra isso. Eu prefiro mesmo viajar, conhecer o mundo, porque... não tive muita essa chance antes, né? Mas as pequenas oportunidades que eu tive eu aproveitei ao máximo, né? Fui pra Cancún, fui pra Buenos Aires, conheci um pouquinho do Nordeste, bem pouquinho, mas essas viagens que eu tenho, assim, eu gosto de aproveitar ao máximo. Esses são os meus sonhos, assim, fazer muitas viagens, conhecer muitos lugares novos. Eu gosto muito de conhecer culturas diferentes e também de fazer esse intercâmbio para aprimorar meu inglês, né? Porque eu já fiz curso de inglês, fiz vários cursos aqui no Brasil. Eu entendo seriado em inglês, eu assisto, eu consigo entender o seriado sem legenda, consigo, mas na hora de falar mesmo, eu sou meio travada para falar inglês. Então eu entendo. Outro dia mesmo que a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente tava lá no Cristo Redentor e tinha um gringo lá, e aí a gente começou a se comunicar com ele, né? Porque ele veio se oferecer para tirar foto da gente e eu fui tirar foto dele também. Aí ele foi me explicar os negócios da câmera lá e eu entendi tudo que ele falou. Aí na hora que eu fui falar, eu fiquei travada. Eu falei, caramba, eu sei. Aí eu fiquei formulando a frase na minha cabeça, falei, gente, eu sei o que eu quero falar, mas eu não consigo falar, é horrível. Então eu acho que o intercâmbio vai me ajudar nisso, sabe? Então eu tenho muito sonho de fazer um intercâmbio. A Drica Paixão perguntou se eu penso em viver disso a vida toda, viver do blog, né? Se eu tenho planos para o futuro. Não sei o dia de amanhã, gente. Tenho plano B? Tenho. Assim, minha profissão é designer gráfico, então eu, mesmo se eu não trabalhar com blog, eu vou trabalhar com design, vou continuar trabalhando, seja em agência, seja por conta própria, abrindo a minha empresa, ou montando um outro negócio. Mas assim... Tipo, o blog hoje em dia é meu trabalho, minha paixão, assim. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e espero continuar vivendo dele também. E se não for, com certeza vai ser outra coisa. Mas eu nunca me vejo parada, assim, sem fazer nada, ou então só trabalhando como dona de casa. Porque dona de casa dá muito trabalho também, né? E assim, eu não me vejo só trabalhando como dona de casa. Eu sempre me vejo com algum negócio, algum tipo de negócio, empreendendo, ou até mesmo voltando a trabalhar com design em agência, alguma coisa assim. Eu me vejo trabalhando sempre em alguma coisa. Eu não consigo ficar parada. Sempre tô indo em busca de alguma coisa nova, sempre tô buscando referência do que eu posso fazer, do que eu posso criar. Minha cabeça fica a milhão. Esse é um problema sério. É uma qualidade legal, mas também às vezes se torna um problema, porque eu sempre tô pensando em alguma coisa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, não, mas se eu fizer
assim, eu sempre tô pensando em alguma coisa diferente. E mesmo trabalhando em casa, eu sempre quero fazer alguma coisa especial, montar alguma coisa, sempre tô com umas ideias na cabeça. Então, se eu não trabalhar com blog, com certeza vai ter um plano B aí. A Amélia Lemes Queiroz perguntou: Bruna, qual é o destino da sua próxima viagem? Não tenho viagem marcada ainda, mas a gente já tá esquematizando uma viagem aí pra comemorar o nosso 1 ano de casados, que vai ser em março. Então, com certeza a gente vai fazer uma viagem legal pra gente comemorar. Não sei ainda, mas a gente já tem alguns destinos em vista. Aliás, se vocês quiserem dar algumas dicas de destinos legais pra comemorar 1 ano de casados, eu tô querendo ir pro exterior. Eu sei que o dólar tá alto, mas eu tô querendo fazer uma viagem pro exterior, alguma viagem em algum país que fale a língua inglesa. Então, não sei se vai ser Estados Unidos, Canadá, Austrália, não sei. Austrália eu acho que não, porque é muito longe. Mas eu tô pensando em, ou talvez até, é que Inglaterra já é euro, e aí também tá caro, né? Então eu tô pensando em vários lugares assim. Vou escolher um deles e pra gente comemorar. Então, se vocês tiverem alguma dica bem legal, que não seja tão caro assim, mas também, né, o dólar alto não vai ter como ser barato. Então, se vocês tiverem alguma dica, deixa aqui embaixo nos comentários. A Fer Borges Oliveira perguntou se eu gosto de cuidar da casa, onde que eu busco inspiração pra decoração, enfim. Eu não gosto de cuidar da casa. Eu acho que ninguém deve gostar de ficar lavando louça, passando roupa, lavando roupa, fazendo tudo, né? Então, assim, eu não gosto, mas eu aprendi a lidar, né? Porque tem que fazer. E assim, a casa é minha. Então, quando a casa é sua, você tem um prazer maior de limpar, de manter ela limpa, porque você mora ali e a casa é sua. E se você for receber amigos, você não vai querer que as pessoas vejam sua casa um chiqueiro. Então, assim, eu acabei pegando o gosto de fazer as tarefas de casa. Só que eu não amo, entendeu? Então, assim, eu vou dividindo, vou fazendo quando dá, mas eu divido com meu marido também. E aí a gente vai aprendendo alguns truquinhos ali, outro aqui, pra gente agilizar o trabalho, pra sobrar mais tempo pra gente se divertir. E aí eu vou repassando essas dicas pra vocês no blog, né? Como vocês já sabem, sempre tem posts lá de dona de casa iniciante, sempre tem várias dicas legais lá. Então, fiquem ligadinhos no blog e aqui no canal também, sempre tem algumas dicas legais. Meu Deus, tem muita pergunta aqui, cada hora tá chegando mais, então eu vou fazer assim, eu vou gravar vários vídeos de perguntinhas e respostas, vou tentar postar pelo menos um por mês, ou se eu conseguir eu posto 2 por mês, mas eu vou salvar aqui todas as perguntas de vocês pra eu ir fazendo esses vídeos. No próximo vídeo eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre apartamento, sobre a parte de decoração, aí eu vou alternando. Nesse aqui eu falei um pouco mais de blog, um pouco mais de coisa pessoal, e no próximo eu falo sobre apartamento e tal, eu vou alternando assim, e aí eu vou conseguindo responder todas as perguntinhas de vocês. Então eu vou sempre concentrar nessa foto aqui, ó, eu vou até voltar aqui pra vocês verem, esta foto aqui, ó. Sempre que vocês quiserem me perguntar alguma coisa, deixa nessa foto, que aí eu volto nela e faço outros vídeos, tá bom? Então, muito obrigada pelas perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado das respostas. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Se você chegou agora, se inscreve aqui embaixo para não perder vídeo novo e dê um like para me ajudar na divulgação desse vídeo, para que eu faça mais, para que eu saiba se vocês curtem esse tipo de conteúdo. E me siga nas redes sociais, vou deixar todas aqui embaixo: Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. E no blog também, eu vou deixar o link aqui embaixo, então é só me acompanhar por lá. Todos os dias tem post novo. Um super beijo e até mais!